Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí, tá começando o seu Resenha Express. É isso aí, Resenha Express chegando. Eu peço aos queridos amigos que se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, deixa o like. Fazendo isso, você fala para o YouTube que esse conteúdo é legal, ajuda a gente a engajar. E pedir também para não esquecer do hype no vídeo. Você puxa o comentário para o lado, clica em hypar, tem o hypar gratuito, você não paga nada, tem o hypar pago para quem puder dar uma ajuda melhor. E vocês fazem esse conteúdo ser distribuído para mais pessoas, beleza, galera? Muito obrigado aí por estarem ajudando o canal a crescer, isso é muito importante. E a gente inicia nosso papo aqui falando sobre uma joia que o Fluminense está interessado e que eu acho bem interessante o modelo de negócio que o Fluminense está tentando fazer por um garoto que joga no futebol africano. Acho que pode ser aí uma grande aquisição do Fluminense, um primeiro grande passo, inclusive estratégico, né? Porque esse tipo de contratação na África não é comum acontecer no futebol brasileiro, então, em termos de estratégia, também pode ser um primeiro início não dá, né? Pode ser aí um início aí de uma grande estratégia do Fluminense. Vamos ver quem que a gente está falando aqui? Vamos lá, vamos falar então desse rapaz aqui, ó. Gumotso Madiba, é esse, Gumotso Madiba. É o jogador que o Fluminense está tentando. O Fluminense aguarda a FIFA para contratar promessa sul-africana e planeja expandir marca na África. Isso é muito importante, tá? O garoto vai completar 18 anos. O Fluminense tem negociações com mais uma promessa fora do Brasil. O tricolor aguarda uma resposta da FIFA para contratar o meio-atacante sul-africano Gumotso Madiba, da Star of Africa Football Academy. Ele é uma das peças que ajudará o clube no seu projeto de expansão de captação que está desembarcando no continente africano. O Fluminense está começando a ir para a África buscar garotos, né? Resultados esportivos para o Fluminense, que é o que a gente espera em primeiro plano. Depois, as outras coisas vêm em capote aí. Galera, o Fluminense coleciona um recorde bizarro esse ano. E eu tinha me equivocado até, porque eu tinha dito que o Fluminense tinha tomado gols no fim do jogo em 8 jogos. Mas não, a coisa é pior. Tá? O Fluminense é o segundo time da Série A, segundo o GE, que mais sofreu gols nos minutos finais de 2025. Tá aqui, ó. Ele soma 10 jogos em que sofreu gols no fim. Só perde por vitória com 12. Lembrando que o Fluminense era para estar com 11 se não fosse aquele impedimento no final do jogo contra o Santos. A lista aqui ainda traz outras equipes, como Sport, Vasco, Santos, Juventude, Grêmio, Mirassol, Fortaleza e Bahia. Tirando o Fluminense, Mirassol e Bahia, todos os outros clubes disputam para não cair para a segunda divisão e o Fluminense está nesse seleto grupo desses times frágeis que tomam gols no fim das partidas. É algo sintomático, acho que isso aqui é para todo mundo ver e refletir sobre isso e tentar resolver esse problema, porque é inacreditável, simplesmente inacreditável que o Fluminense sofra tantos gols nos fins dos jogos. Dando sequência aqui, galera, uma informação para vocês aqui do canal, uma informação do Resenha. O técnico Renato Gaúcho ficou muito irritado com a exposição pública, segundo informações que eu obtive, que chegaram a mim ontem, não foi eu que fui atrás, chegaram a mim ontem. O técnico Renato Gaúcho teria ficado muito chateado com o presidente Mário Bittencourt pela exposição pública da multa rescisória que o técnico teria que pagar ao Fluminense, né? Surgiu também informações ontem no Twitter, né, de que o Renato não esperava que cobrassem multa dele. A informação que eu tive não foi essa. A informação que eu tive é que ele ficou irritado disso ser exposto publicamente, né? O ex-técnico do Fluminense não teria gostado da fala do presidente Mário Bittencourt, né, de levar a público a situação. Ele achava que isso era uma coisa que tinha que ficar ali restrita entre ele, a comissão técnica, a diretoria do Fluminense, e não ter sido falado publicamente, ok? O presidente Mário Bittencourt, todo mundo sabe, ele tá muito pau da vida com a atitude do Renato Gaúcho. Então, ele acho que ele falou ali mais como, tipo assim, como raiva, até para dar uma satisfação pro torcedor, porque eu já trouxe essa informação aqui, ele ficou muito puto da vida com a atitude do Renato. Então, a amizade aí corre risco aí de ficar abalada por conta desses últimos acontecimentos, ok? Mas é uma informação para vocês aqui
sobre Renato Gaúcho, que ficou irritado aí com a exposição da multa publicamente. Para fechar o Resenha Expresso de hoje, galera, o candidato à presidência do Fluminense, Ademar Arraes, foi processado pelo presidente Mário Bittencourt. Isso não é novidade, o Mário Bittencourt já processou torcedores, já em situações anteriores, já processou torcedores por falas em redes sociais, inclusive torcedores que comentam no chat de canais já foram processados pelo presidente Mário Bittencourt. Teve o Johan também, também chegou a ser processado. Entes políticos do Fluminense foram processados pelo Mário. Não é a primeira vez que o Mário processa uma pessoa estando investido do cargo de presidente do Fluminense. Eu já falei sobre isso. Eu acho que como presidente do clube ele tinha que entender que os questionamentos fazem parte e tinha que aceitar, até mesmo um questionamento um pouco mais pesado, porque ele está investido no cargo. Então, uma vez investido no cargo, ele tem que entender que ele é para-raio, mas o Mário não entende assim. Ele sai processando todo mundo e que se dane, né? Vamos ver aqui a fala do Ademar Arraes, que não se intimidou. Ele falou sobre o processo, ele já tinha feito um vídeo publicamente cobrando do Mário explicações do porquê que o Mário não apresentava o imposto de renda dele e o que ele ganhou na vida, né? Quanto que ele tem, quais são as fontes de renda dele. E aí o Ademar Arraes fez um vídeo logo após ser processado, mantendo tudo que falou anteriormente e desafiando o presidente do Fluminense. Vamos ver. Mário Bittencourt resolveu me processar. Sabe por que ele faz isso? Porque ele simplesmente não quer explicar para o torcedor e para o associado de onde vêm os seus recursos, se são apenas do futebol e do Fluminense. Ele começou no Fluminense como estagiário, depois foi contratado como advogado, depois foi ser vice-presidente e remunerado contrariamente ao estatuto do clube. Assume a presidência e por lá passa 6 anos e meio. Nós queremos saber, nós temos o direito de saber de onde vem a sua renda, senhor Mário Bittencourt. Isso daí eu não estou insinuando nada, basta você dizer de onde vem a sua renda desde que você assumiu a presidência do clube nesses 6 anos e meio. Você está aí em regime full-time e acumulando diversas funções. Você é uma pessoa pública. Você é presidente do Fluminense. Do ponto de vista pessoal, não tenho nada a ver com a sua vida. Do ponto de vista do Fluminense, eu tenho sim. Eu sou sócio proprietário e sou candidato à presidência do Fluminense. Exatamente para acabar com esse modelo completamente amador, absurdo, arbitrário, fajuto e que vem enganando a todos os torcedores e associados. Saudações. Tá aí, o Ademar Arraes não se intimidou e fez outro vídeo aqui cobrando do Mário explicações aí sobre de onde vem o patrimônio do presidente Mário Bittencourt. Galera, assim, eu sou muito curto e grosso nisso daí, quanto a isso daí. Eu não fujo de dar minha opinião, vocês podem dar de vocês aí no chat, fiquem à vontade para opinar. Duas coisas que eu coloco, né? Uma, em que isso daí vai ajudar o Fluminense? É a primeira pergunta. Né? O Ademar, na minha opinião, deveria estar preocupado em apresentar propostas para o Fluminense, né, para poder resolver os problemas do Fluminense. Ele teve a oportunidade aqui no canal, nós fizemos uma série de perguntas ao Ademar. Assim, minha opinião objetiva, faltou um pouco do Ademar falar mais sobre as propostas, né, e não só de boas práticas. Então acho que esse tipo de coisa aí ele só assevera a rivalidade política e até pessoal. Não acho que isso ajuda o Fluminense em nada. E outra coisa também, que eu falei no Conexão Tricolor de ontem. Eu não entendo qual a diferença faria o Mário abrir as contas dele pessoais para que as pessoas tomassem ciência das contas pessoais dele. Eu acho que o Ademar não tem o direito de querer que o Mário apresente o comprovante de residência dele, o comprovante de renda dele, que ele apresente publicamente o comprovante de renda dele. O que ele ganha, sabe? Isso é um problema dele, pessoal, e da família dele. Agora, como presidente do Fluminense, sim, as contas do clube tinham que ser abertas, tinha que ter auditoria externa da conta do Fluminense, né? O Fluminense tinha que, por obrigação, publicar no site do clube os balanços. Para mim, tinha que ser todo mês. Tinha que ter exposição dos gastos do clube, né? O que o clube gastou, notas fiscais, tudo disponível. Tá? As contratações que o Fluminense faz, né? Quanto que o Fluminense gastou efetivamente, não ficar saindo
na imprensa. Eu sei que salário de jogador não pode ser exposto, mas as negociações podem ser expostas. Isso tinha que ser algo público. O Fluminense tinha que ser mais transparente. Isso daí é o Fluminense. O Fluminense tinha que ser transparente. O clube, né? O dirigente do Fluminense tinha que tornar o Fluminense um clube transparente, né? Tornando ao sócio a possibilidade de saber tudo o que acontece todo mês com as rendas, com o dinheiro do clube. Quem contratou, por quanto contratou, por que contratou, tinha que ter uma explicação, um relatório da negociação, né? Tinha que ter uma reforma estatutária que tornasse o Conselho Fiscal mais forte e tirasse o Conselho Fiscal da mão do presidente. Isso é transparência. Agora, o quanto que o Mário ganhou com o escritório dele no meio, isso não é problema nosso. Na minha opinião, isso daí é problema pessoal dele. E se ele tem alguma conta a prestar com a justiça, que a justiça cobre dele, né? A gente tem órgãos de controle aí para fazer esse tipo de cobrança. Não acho que faça sentido isso. Respeito o Ademar, eu tenho um carinho pelo Ademar, ele é uma pessoa muito, muito educada, muito respeitosa, mas eu acho que o primeiro vídeo que ele fez, inclusive, tinha algumas ilações que davam a entender que o presidente do clube fazia coisa errada. E aí, cara, você não pode fazer isso, tá? Eu sei que muita gente acha que, tipo assim, Quintela, mas ele fazer ilações não tem problema. Tem problema sim, cara. Tem problema sim. Fazer ilações é algo complicado, porque dependendo da ilação, você claramente está fazendo acusação. A ilação e a acusação, ela andam numa linha muito tênue, sabe? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu posso chegar para um de vocês, vamos supor, um amigo meu, e falar assim para ele publicamente: pô, como é que tu comprou esse carro aí se tu é polícia? Como é que tu comprou esse carro aí se você é policial? Suponhamos que ele tenha comprado sei lá, um Mercedes-Benz. E eu viro para ele publicamente e falo: pô, cara, como é que tu comprou esse carro sendo policial? Você entendeu a ilação que eu tô falando? Ele fala: eu comprei, meu amigo, eu guardei meu dinheiro e comprei. Ele vai responder isso, um exemplo. Mas eu já fiz a ilação. Eu já dei a entender que o que ele ganha não é compatível para ele ter o que tem. Mas não sou eu que tenho que fazer isso. Entendeu? Quem tem que fazer isso são as autoridades. Se eu faço um negócio desse, eu tenho que provar por que eu estou dizendo isso. Porque isso é uma ilação que eu estou dando a entender que o cara cometeu um crime. Né? E isso foi o que aconteceu. Até pior. O primeiro vídeo do Ademar, na minha opinião, ele foi muito inquisitor. E conta uma coisa que, na minha opinião, não traz nada para o Fluminense. Enfim, cada um tem uma opinião, outros amigos acham diferente de mim, pensam diferente. Eu acho que isso não acrescenta nada ao debate político, não ajuda em nada ao debate político. Não acho que isso daí seja algo palatável, enfim. Mas aí é com cada um sabe o que é melhor de si, agora vai virar um processo, infelizmente. Acho também, por outro lado, que o Mário não deveria processar o Ademar, sendo o presidente do Fluminense, ele deveria entender isso, que o cargo que ele está também gera esse tipo de questionamento, e depois que saísse, se continuassem fazendo isso, ele processava. Agora, enquanto presidente do clube, ele tem que entender essas pedradas. Eu penso assim. Enfim, mas vida que segue. Saudações tricolores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu.